Aqui, ó, já tá. Está. Agora... Olá, olá. Então, boa tarde, pessoal. Nós vamos dar início a nosso painel agora à tarde, sob o título de Green Transformation Brasil, Challenges, Opportunities and Policy Lessons, pelo professor José Antônio Pupim de Oliveira. Eu vou fazer a moderação. Temos aqui o professor José Célio, que vai também ser debatedor. Então, eu vou, já para a gente estar com um pouquinho atrasado, eu vou convidar de imediato o professor Pupim para fazer a apresentação e depois a gente abre para o professor Célio fazer um comentário e a gente abre para o debate, certo? Boa tarde a todos. Como o professor Felipe falou, eu sou José Pupim de Oliveira, eu sou professor do Departamento de Gestão Pública da Escola aqui de São Paulo, de Administração, e agradeço ao Engema pela oportunidade de dar aqui para compartilhar com vocês um trabalho que a gente está fazendo, que realmente a ideia é pegar comentários de vocês no direcionamento desse trabalho, que eu vou mostrar para vocês um pouco do contexto, do que a gente tem está trabalhando e por quê, né? Esse daí é eu vou mostrar para vocês um relatório que nos foi comissionado para tentar entender essas transformações, né, verdes no Brasil, como o Brasil está fazendo essa transição, transformação, e está dentro de um escopo maior de um relatório que vai sair daqui a um ano, mais ou menos, né? Bem, primeiro um pouco do contexto. Teve essa reunião do G20 no Rio de Janeiro, que foi 2 semanas atrás, né? O G20 é uma reunião dessas 20 maiores economias do mundo, algumas que não são mais, eram na Argentina, não está mais entre as 20, mas ainda agora fica. Então a gente tem alguma coisa, sabe? Então o G20, esse contexto que ele está, né, os líderes fazem essas declarações, então são aspectos importantes que eles colocam, principalmente a garantir essa transição justa, né? Eles dizem, e o Brasil é um dos países que coloca algumas coisas importantes nessa agenda, como a agenda, a parte de bioeconomia que não está. O Brasil é um dos tenta incluir essa parte, inclusive estabeleceu, né, uma comissão de bioeconomia nesse encontro, criou também uma força de trabalho sobre clima, né, e outras iniciativas que são de interesse. Então, desses G20 foi também um preparatório para essa reunião da COP, que é a 30, que é a Conferência das Partes, que é a reunião principal dessa Convenção das Mudanças Climáticas. E um dos pontos importantes, por exemplo, foi nossa COP, que vai ter um mercado outra vez de carbono, né? Aquele mercado teve o MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que acabou, e eles vão criar esse novo mercado, não dizem como, mas criaram uma comissão, e talvez para essa reunião nossa já tenha algo interessante aí que acontece nessa área, né? E a ideia é você olhar os compromissos, né? Como é que são feitas essas projeções você pega os compromissos que os países têm
e compara com o que é necessário. Então, por exemplo, a gente tem essa curva azul, né? É uma curva que a International Renewable Energy Agency, a Agência de Energias Renováveis, coloca como que deveria ser o compromisso dos países para atingir 1,5, né? Isso daqui é o que os países anunciam, né, como metas. Então, eles colocam para a gente estar bem longe de chegar a algo próximo. Então, a ideia desses estudos é ver como que esses países, principalmente do G20, está bem inserida dos 3 tópicos principais da agenda do G20, essa transformação verde ou transição verde, né? Como que os países, de alguma forma, podem cooperar e começar a fazer essa transição. Então, eu falei desse relatório da Universidade das Nações Unidas, que é um órgão da ONU, e tem um instituto que chama o Instituto World Institute for Development Economic Research, sobre economia e desenvolvimento, que fica na Finlândia. Então, ele foi comissionado pela ONU para fazer esse estudo de olhar os países do G20, o que os países do G20 estão fazendo, quais são os desafios e quais são as oportunidades para fazer essa transição. Então, o nosso estudo está dentro disso. Isso que eu vou mostrar para vocês é uma coisa um pouco assim, meio inédita, que a gente está trabalhando no relatório. Eu vou fazer essa apresentação para esse pessoal, para a gente ver de como a gente vai poder contribuir para esse relatório maior sobre essa economia do G20. Então, vai ter um relatório desse para cada um dos G20, dos países G20. E esse é o relatório do Brasil, né, que eu vou um pouco mostrar para você o que vai ter. Quais são os tópicos que a gente vai tratar dentro desse relatório? E como esses tópicos são iguais para todos os países G20. Então, a gente vai trabalhar um pouco o que eles já colocaram, né? A gente, primeiro, é o contexto que isso está acontecendo, né? E a experiência do Brasil, que já teve. O Brasil tem várias experiências nessa área de transformação econômica verde, né? Por exemplo, eu vou mencionar para você o nosso programa de Proinfa, por exemplo, que apoiou todo o desenvolvimento da energia eólica, né? Quais são os desafios que a gente tem para chegar a emissões zero, né, do que seria, ou diminuir as emissões para poder chegar aos 1,5, né? As oportunidades que o Brasil tem e o papel que tem essas políticas econômicas. No Brasil, a gente vai ver muito pouco, né? Política, principalmente de incentivo às mudanças. Então, esses são os 5 tópicos que eu vou mostrar para vocês no contexto do Brasil, e agradeceria qualquer comentário. Como eu falei, esse é um processo em andamento. Somos 3 autores, né? Tem 2 outras autoras que trabalham lá com a gente também, que vão estar dentro desse relatório, e vai ser importante para a gente melhorar aí esses tópicos que vai começar a trabalhar no relatório. O primeiro tópico, né? Esse contexto, ou seja, na América Latina em geral, historicamente, eu acho que todos os países, a matriz energética e desenvolvimento muito baseada no que existe em termos de energia no país. Então, o Brasil, por exemplo, foi muito importante, por exemplo, a mineração e os recursos que tinham naturais para moldar a nossa economia historicamente, né? Então, o Brasil, por exemplo, o ciclo que vocês estudam no ensino médio, né? Ciclo da borracha, ciclo do ouro, e tem um pouco o ciclo da energia, que eu diria, né? Que foi os países que usam bastante carvão, porque tem muito carvão lá. Então, o Brasil nunca teve muito carvão nem petróleo, até a década de 70. Então, a matriz energética do Brasil foi muito moldada por uma coisa que vocês devem conhecer na economia, que chama path dependence, dependência de caminho, falta desses recursos. Então, as características do Brasil, e eu diria de cada região, depende a quantidade de recursos renováveis do que existiu. Por exemplo, o Brasil tem muito biomassa, muita floresta, então essa parte é muito importante. Mas tem também políticas de desenvolvimento tecnológico que foram importantes. Não só o que tem de recursos que existe no país, mas também essa coisa mais intencional de o país mudar isso, né? Então, a gente tem um exemplo disso, a energia eólica. O vento tem em qualquer lugar, mas nem todo o país tem muita energia eólica. Então, a gente vai
a gente teve alguns casos de sucesso nessa transformação. Só dar um exemplo, esse é um estudo que eu participei uns 6 anos atrás, 2016, 8 anos atrás, caramba, que mostra a intensidade de carbono por região. Intensidade de carbono, o que quer dizer? A quantidade de carbono que você precisa para gerar $1 de PIB. E o que acontece? A Ásia, esse não sei se dá para ver bem, mas esse azulzinho de cima é a Ásia, esse marrom, esse roxo é o mundo, a média do mundo, e esse azulzinho de baixo, mais escuro, é a América Latina. Então, a América Latina é interessante, tem o dobro de eficiência de carbono que a Ásia. Ou seja, para gerar $1 de carbono, de PIB, na Ásia, gasta 2 vezes mais carbono do que a América Latina, exatamente pela nossa matriz energética, né? E uma das causas do aumento grande das emissões foi porque agora o crescimento econômico se dá muito na Ásia. Então, o crescimento econômico na Ásia, eles gastam 2 vezes mais 50% mais que a média do mundo de intensidade de carbono, e com isso as emissões aumentam bastante, né? E aí o Brasil, no primeiro ponto, no contexto, o Brasil está muito bem posicionado. Entre os G20, o Brasil é disparado o país com maior quantidade de energias renováveis, quase 50%. O segundo é o Canadá, que não chega a metade. O Brasil já está chegando a 50%, isso acho que de 2000 os dados de 2020, 2021, né? Mas os dados atuais já devem estar chegando quase a 50%. Então, o Brasil disparado, o país com mais. Teve uma entrevista, um trabalho, a gente fez uma entrevista com o secretário executivo do Ministério da Economia, que é responsável, que a gente vai ver sobre a, esse plano de transformação verde que eu vou mencionar. Então, é interessante que ele colocou isso. Primeiro que a nossa matriz elétrica, né? Eu acho que a principal causa disso, diria que é a matriz elétrica e a biomassa. A nossa matriz elétrica é mais de 90% renovável, né? A gente tem inicialmente hidrelétrica, mas agora a gente tem solar e também biomassa e vento, né, eólica, que são importantes, né? Quase 35% além. Então, a gente tem muito pouco do resto, né? E o que ele colocou exatamente isso. O Brasil está numa posição que os outros países estão planejando para estar no final da década de 40. Então, o Brasil já está lá. Então, a gente tem na área eletricidade, né? Não energia total. Energia primária eu uso. Mas na área de eletricidade, os países que vai nesse G20, o país da Norte vai ter 50% de energia renováveis a China, no meio da década que vem. O Brasil já tem quase 100%, né, na eletricidade. Então, a gente tem essa vantagem. Então, o contexto que a gente trabalha, exatamente, o Brasil teve boas políticas, eu acho que teve parte disso daqui, né? São políticas que incentivaram nos últimos anos, mas parte também é do endowment, né? Do recurso que a gente tem, que são os recursos, né? E a segundo tópico, né, que a gente vai trabalhar, a experiência do país, exatamente o que o Brasil tem para mostrar, né? Então, a gente dividiu em 2 fases, né? O Brasil teve uma fase inicial dessa transformação verde, que não foi muito verde, né? Ou seja, a intenção não era esverdear a matriz energética, mas foi a crise de petróleo da década de 70 que levou a problemas de segurança energética. Nessa época, o Brasil não tinha petróleo, não tinha carvão, então importava muito petróleo, né, todo importado. E o Brasil buscou alternativas, e com isso surgiu o programa do etanol e todos os investimentos que a gente tem na Petrobras de buscar petróleo, né, que é uma empresa, agora uma das líderes é uma área tecnológica. E a partir do ano 2000, com o Mercado de Desenvolvimento Limpo, né, estou com 2 colegas, a gente fez um trabalho, um estudo, foi muito impulsionada pelo esse mercado de carbono. Primeiro, que tinha os incentivos, e era tudo negócio para negócio, B2B, né? Business to business, que acelerou. A gente teve políticas do Estado, o PROINFRA, um deles, para apoiar essa transição, esse uso, aproveitar o mercado de carbono, se beneficiar, né, do mercado de carbono.
E também o limite da hidrelétrica. As hidrelétricas, hoje no Brasil, poucos lugares de hidrelétrica grande, na Amazônia é difícil, a questão ambiental, é longe, logística, né? Tem agora a questão da seca também, vocês sabem, Belo Monte está aí praticamente com as turbinas paradas, né? São investimentos grandes que no final não geram. E mais recentemente tem essa política, né, nesse governo que veio, e o governo anterior um pouco, essa transformação verde, né? Então, o etanol vocês conhecem, né? Mas foi uma coisa interessante, foi um programa importante na década de 70, que é o maior programa mundial de substituição de combustíveis líquidos, né? De não renovável para renovável. É o maior programa de longe, né? Não tem nenhum outro país que fez o que o Proálcool fez. E foi interessante que tem uma época muito subsídio, muito liderada pelo Estado, mas hoje é muito pelo mercado. Hoje praticamente não tem subsídios. Exceto São Paulo, que dá para o álcool, mas a maioria dos estados não tem muito subsídio. Mas criaram esse mecanismo de carros flex, misturar álcool na gasolina, que ajudou isso, né? E com isso o aumento, né, do uso do etanol. E a gente tem o programa o programa não, a evolução do uso de energia eólica, que hoje é 17% da matriz elétrica do Brasil, que foi acumulada durante os anos muito junto com o MDL, que mais ou menos foi nesses anos aqui. E também a mesma coisa, a gente vai ver que teve programas que foram direcionados, né? O Proinfra é um desses programas, que era um programa mais estatal, ou seja, você botar preços interessantes também nas leilões energéticos, requeriu também esse conteúdo local na, para receber esse recurso. Então, boa parte da indústria, hoje é, por exemplo, a WEG, né, uma das, não sei se vocês conhecem, a indústria de Santa Catarina é uma das maiores do mundo em, em sistemas eólicos, né? Foi muito disso pelo funcionamento desses programas, né? E agora estão trabalhando toda a parte de acreditação, que é importante até para poder exportar e o Brasil se posicionar nessa questão aí dessa indústria, né? Você vê exatamente mesmo. No início, o Proinfra, que é um programa mais estatal, liderado pelo Estado, dominou no início e depois esses leilões, que são hoje um preço sem subsídios, são os leilões que dominam, né, a demanda desse. Tá? Então, um pouco isso. A gente já tem uma experiência das duas. Hoje, essa política climática é importante, mas a gente teve a questão de segurança energética. E quais são os desafios, então? A gente viu que o Brasil, contexto de desafios. Coloquei alguns aí, ou seja, o Brasil, eu acho que essa transição zero, né, para emissões zero, a energia é importante, mas o Brasil está muito à frente dos outros países. Ainda tem muita coisa para se fazer, né, mas está muito à frente dos outros. Mas a gente tem muitas emissões do uso da terra, e mudança do uso da terra, que são agricultura, pecuária, que gera desmatamento também, etc., né? A gente falta políticas estruturadas, eu acho que a primeira iniciativa é essa, de fazer esse plano de transformação verde, até pela maneira como o Brasil é organizado, né, político administrativamente, e falta esses incentivos para as empresas investirem nessa parte, né? Tem poucos incentivos comparado com outros países, né? Então, um dos principais o Brasil é um pouco nos G20, na reunião que eu vi, um pouco fora da curva, exceto a Indonésia, lá tem essas questões que eu vou mostrar para vocês de uso da terra. Quase todos os países, 90% das emissões ou mais são combustíveis fósseis, queima de combustíveis fósseis. E por quê? Até a década de 60, eram mais ou menos emissões iguais, né, de uso da terra e combustíveis fósseis, mas com o tempo, hoje o combustíveis fósseis quase 90% das emissões, tá? O uso da terra. Só quando você vai olhar os países, são basicamente Brasil, Indonésia, Congo, boa parte dessas emissões vem de lá, né? E o Brasil, ontem lá, porque o Brasil, boa parte, 2/3 das emissões, mais de 2/3 das emissões, tanto totais como as líquidas é descontando como as florestas crescem, que absorvem, né? São dessas de agricultura e uso da terra. Mudança de uso da terra, ou seja, você transformar uma área de floresta numa área de pasto.
né? Ou numa área de grãos. Então, essas são as emissões diferentes dos outros países. Como eu falei, os países ao contrário. 2/3, 90% das emissões são de combustíveis fósseis, que seria a parte de energia. Então, você pega a China, boa parte é energia, né? Estados Unidos e a Europa também. Então, quais oportunidades? Então, a gente colocou as oportunidades dessa transformação verde. Aí vem o primeiro ponto, que eu acho que o Brasil tem uma vantagem comparativa muito grande em relação aos outros países. A gente tem uma base muito grande de recursos renováveis, né? Esse potencial, acho que a produção de biocombustível, até o governo Lula é conhecido por essa diplomacia do etanol, né? De tentar levar. Poucos países, como hoje é muito essa questão carro elétrico, ele tenta levar o carro biocombustível, mas tem essa disputa mas o Brasil está bem posicionado. E o Brasil também tem uma reserva grande de minerais estratégicos, como lítio, né, para as baterias. Então, o Brasil tem, se conseguir desenvolver essa indústria, né, com a fábrica lá da Bahia, que possivelmente vão precisar de fazer baterias, se conseguir começar a fazer bateria no Brasil, a gente tem os recursos que estão bem posicionados. Temos muita floresta para a parte de bioeconomia, né, de aproveitar esses recursos, gerar valor, que a gente faz hoje a floresta, a gente corta a floresta, manda para fora um pouco valor agregado, conseguir agregar mais valor para a floresta, porque temos a biodiversidade também, que é importante, que a gente aproveita muito pouco, né? Então, outra oportunidade que a gente vê exatamente melhor esse fiscalização da floresta, que é o principal compromisso do Brasil com o Acordo de Paris, é isso, para acabar o desmatamento. E a parte mais barata, inclusive, reduzir as emissões parando de desmatamento é o mais barato. A gente tem o potencial da bioeconomia, de transformar a economia da floresta para manter ela em pé, né? E com isso gerar valor. Hoje tem pouco incentivo, né? Ao mesmo tempo, estão aparecendo tudo que a gente chama mecanismos de transnacionais, né? Que são a União Europeia agora tem esse é, é, Carbon Border Adjustment, né? Ajuste de carbono na entrada. Temos essa iniciativa CS3D, que é 2017, que são a due diligence, várias indústrias vão precisar mostrar de onde vêm os produtos. Tem essa diretiva de desmatamento, que foi adiada, ia começar esse ano, foi adiada para o ano que vem, assim por aí. Começaram esses incentivos no mercado, hoje tem muito projeto de carbono, exatamente, tem um mercado voluntário muito ativo, de alguns bilhões, dezenas de bilhões de dólares. Foi criado esse fundo climático, que era para ser 100 bilhões, agora passaram para 300 bilhões por ano, não sei quando o dinheiro vai vir, mas pelo menos tem essa perspectiva, né? E as elites políticas e econômicas estão mais interessadas hoje. Quando a gente que trabalha, somos muito tempo trabalhando nessa área, hoje realmente todo mundo fala, não é mais uma coisa marginal. Trabalha no tópico do G20, né? Você pega o G20 quando foi criado, não estava nem na agenda. Hoje já alto na agenda, talvez dos três é o principal. Principalmente porque os europeus que dominam o G20 são os que estão mais interessados, os europeus ativos. Então, acho que a gente tem essas oportunidades. E na Amazônia, exatamente, de baixar o custo mais baixo. A gente criou o Fundo Amazônia, já temos um arcabouço institucional. Um dos desafios que os países têm é exatamente que receber recursos, porque acabam nas contas da Suíça, né? Países africanos, isso daí acaba o dinheiro vai direto para. Então, o Brasil já tem uma estrutura, o Fundo Amazônia, por exemplo, que você pode receber amanhã 50 bilhões de dólares que eles vão ser, tem accountability, eles vão conseguir dar, desovar em projetos e depois prestar contas. Que boa parte dos países de desenvolvimento não tem. Vai receber quando vai para a África, vai direto, ou vai para uma ONG que vai controlar tudo e o país não vai decidir nada, ou vai para alguma conta da Suíça, né, de algum político. Então, a gente tem esse já fundo Amazônia, ou seja, o arcabouço institucional, já que a gente pode replicar isso para outros fundos de energia. A gente já tem várias políticas também. E aí é exatamente para a base da bioeconomia. Eu acho que a base da bioeconomia, eu estou fazendo um projeto, vou mostrar para você, na Amazônia, financiado aqui pela FAPESP, e FAPEAM, que o grande problema da bioeconomia é exatamente ninguém paga por serviços ecossistêmicos.
Você paga pelo produto. Há um outro projetinho, a Natura dá muitos projetos, devido àquele repartição de benefícios da conversão da biodiversidade, mas ninguém paga pelos serviços ecossistêmicos. Então, é como você realmente agregar valor e também, mas dificilmente que a gente vê a agregação de valor não vai chegar ao mínimo que se precisa do pagamento de serviços ecossistêmicos. Como se criar isso daí, o mecanismo, e o Fundo Amazônia pode ser, inclusive, isso, de mecanismo de. Tá? E hoje tem muita. O trabalho que a gente vê chama governança privada, né? A governança pública, e é bem fraca no Brasil, a gente não consegue parar o desmatamento, mas hoje está sendo reforçada pelas essas cadeias globais. Quando carne, hoje é muito difícil ser. Então, o TAC da carne, nos de 2008, dificilmente, até a China agora vai começar a regular. Você não consegue exportar carne se você produziu a carne, né? O gado cresceu numa área foi desmatada depois de 2008. Então, só o mercado interno que absorve. Mas o Brasil, cada vez mais, maior exportador agora de carne mundial, de carne de gado, e você praticamente só pode exportar se você não tiver o TAC da carne. Se tiver fora o TAC da carne, você. Então, não tem muito mercado nacional já expandiu o suficiente, não tem como expandir mais. Tem para expandir hoje a carne, seria essa do TAC da carne. Então, a governança privada está fazendo um papel, a gente pensa, importante nisso daí. E o último ponto que eu queria colocar é o papel dessa transformação nas políticas econômicas. Isso é o Brasil nunca teve, se fala muito, mas eram políticas pontuais, ad hoc, né, como essa do Proinfra. Aí vinha o ICMS ecológico, que não é realmente, não dá incentivo nenhum ao setor privado, é mais para o setor público. Mas foi a primeira vez que foi criado e tem relevância esse plano de ecológico de transformação verde, plano de transformação ecológica, que está liderado pelo agora do Boa, o nome dele, né? Antônio do Boa, que agora ele virou secretário executivo. Com a ida do secretário executivo para o BC, ele virou secretário executivo, então está bem alto na agenda do Ministério, já está sendo discutido no Congresso. A gente vai ver que dentro disso tem esse mercado de carbono que foi aprovado, projeto de lei, e interesse cada vez mais também dos governos subnacionais, dos estados principalmente, e de empresas. Eu falei, não é uma coisa mais marginal. Então, acho que é importante ter também políticas nessa área, exatamente porque o setor privado está interessante, mas com incentivos vai ser muito mais rápido. Então, esse plano que vocês devem conhecer, não sei se tem 3 objetivos, né? Redução das emissões, geração desses empregos verdes, né? E também ajudar na distribuição de renda, porque as regiões, por exemplo, da Amazônia, onde tem mais problemas sociais, é onde tem potencial da bioeconomia. E tem, acredito, esse impacto, 2%, mais coisa de economista também, que 2% do PIB, vai aumentar o emprego, reduzir a desigualdade. Existe um impacto desse plano que já existe, se for na página do Ministério da Fazenda, está lá o plano. Né? E tem esses eixos, 7 eixos, né? É o financiamento sustentável, que é a parte que andou mais. Tem essa parte de desenvolvimento dessa tecnologia verde, o Brasil são os líderes, bioeconomia, transição energética, economia circular e infraestrutura verde e adaptação às mudanças climáticas. São os 6 eixos, né? Então, tem 3 objetivos e 6 eixos. E o que eles decidiram foi, acho que uma boa opção, no Brasil dificilmente ia passar tudo, ou ia ficar anos discutindo. Então, eles fatiaram, né? E estão tentando. Então, por exemplo, passou o plano do hidrogênio verde, né? Tem a questão também agora do mercado de carbono, que a lei foi aprovado mês passado, e assim por diante. Então, essas coisas estão sendo um pouco fatiadas, né? Então, o mercado de carbono já foi aprovado pela Câmara, Senado, mas como o Senado mudou, votou para a Câmara. Acredito que isso vai passar na Câmara e o presidente Lula deve aprovar, talvez com algumas restrições, mas se não, a gente tem vamos ter o mercado de carbono, ainda não disseram quando vai começar exatamente, tal, como vai ser, esses detalhes, mas o que já foi definido, que vão ser para os grandes emissores, um ponto devido ao lobby lá do agro, né, no Brasil,
foi excluído a agricultura, então a agricultura vai poder receber créditos, mas não precisa comprar créditos. Então a agricultura vai se beneficiar só recebendo os créditos, né? Mas é importante, vai ser um dos problemas do mercado de Kyoto, o MDL, que não tinha um máximo, um cap, né? Cap and trade. Você não tinha um máximo. Você podia participar do mercado e continuar aumentando as emissões. Mas esse não, vai ser um sistema que vai dar um limite máximo de emissões do país por ano e o mercado vai ter que funcionar aí dentro. Vão ser distribuídas as licenças e baseado nesse limite máximo, né? E a gente tem também esse outro exemplo, né? A política de desenvolvimento do hidrogênio verde foi também passado esse ano, né? Então, a ideia é de dar incentivos que vão começar agora em janeiro. Daqui a menos de um mês já começa incentivos podem ser usados no hidrogênio verde. E a gente tem mais de 100 projetos hoje no Brasil de hidrogênio verde, mas funcionando, gerando hidrogênio verde, só um, né? No Ceará, lá da IDF, né? DP. Mas vários projetos que estão, acho que, esperando aí para ter esses incentivos para serem alavancados, né? Que pode ser interessante, porque hoje a gente está no limite das energias renováveis novas, solar e eólica, não tem mais onde expandir porque não tem mercado. Então, o hidrogênio verde pode dar um maior impulso à expansão dessa energia, seja dentro da terra ou offshore, né, que eles estão querendo agora. Sim, é muito pouco lá que eles produzem, é a EDP, né? É uma planta piloto, mas eles estão, inicialmente, vai ser usado para. Hoje tem um mercado, a gente produz muito hidrogênio, a White Martins, você vê os caminhões, e vai ser para substituir o hidrogênio industrial. E depois, mas a Europa, por exemplo, é muito interessada em receber para energia mesmo, para carros célula de hidrogênio. O Brasil ainda acho que está um pouco longe, mas já tem. Na G20 mesmo já carros de célula de hidrogênio lá rodando, lá no Rio. Alguns são hidrogênio, etanol. A Toyota também tem um projeto nisso. Mas o nosso hidrogênio é produzido do gás natural. Então, a ideia tem, primeiro, substituir. Aí tem potencial também na agricultura para fazer fertilizante, em vez de usar fertilizante baseado em amônia, baseado em combustíveis fósseis, usar o hidrogênio. Nossa, tem uma série de oportunidades que o Brasil tem, mas ainda é caro. O problema é que não usa que só os projetos experimentais colocar lá, porque é caro. Você vai gastar, sei lá, 100 vezes mais do que você comprar o hidrogênio da White Machines, do gás. Então, o grande desafio é exatamente escalar, né? E, e, e usar. Ceará, eu não vou falar, mas estados estão interessados. Ceará, por exemplo dessa área de hidrogênio verde, é um estado líder. Inclusive, passaram uma lei, um sistema de incentivos antes mesmo da lei federal, né? Em 2023 já tinham. Já tem todos esses projetos esperando, acho que também esse incentivo vir para ir na cabo. Ainda tem problemas de impactos ambientais, de offshore, a questão da pesca, mas eu acho que vão acabar muitos desses projetos saindo. É um pouco como o pré-sal, que vai acabar, dificilmente vão conseguir parar, né? Criaram um porto, né, do Porto de Pecém, que é um porto, uma área específica que essa área de hidrogênio verde é importante para lá. Esse projeto tá lá no Porto de Pecém. Então, estão querendo criar um cluster lá nessa área de hidrogênio verde. Foi criado o ITA mesmo, né? O ITA Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, onde eu estudei, está abrindo um campus no Ceará, e o foco é energia, vai ser essa parte do hidrogênio verde. Estamos num encontro, então a energia é a engenharia de energia. É uma engenharia que não tem em São José dos Campos. Vai se abrir lá, e um dos focos vai ser nessa área de hidrogênio. Então, várias coisas interessantes. O Estado está levando políticas estaduais, a gente vê fortes, que em geral não tem muito nessa área de energia, que a energia é muito âmbito federal, mas a gente vê os estados, municípios também tentando atrair, né? Por exemplo, facilitar
a Americar, facilitar licenciamento, né? Porque o Brasil, licenciamento, fazer só um licenciamento para tudo com o Estado. Então, são várias coisas aí interessantes. Mas, para acabar, né? Aí abri até, porque o objetivo não é ficar só falando, mas receber os comentários, a gente viu que existe mas o impulsionador está sendo no passado foi muito questão de segurança energética, porque o Brasil não tinha combustíveis fósseis, mas agora que essas questões climáticas verdes estão sendo importantes. Uma coisa importante também de ver todas as experiências que a gente teve, o Estado foi, e esse é o grande desafio, o Estado foi impulsionador e depois virou mercado, ou seja, aí o Estado, porque o Estado não tem como se envolver muito tempo, senão não falta dinheiro, né? Então, várias políticas industriais também, o Estado tem que entrar e depois tem que sair e deixar o mercado ficar com questão mínima, né? Então, por exemplo, até mesmo a questão de petróleo foi assim, Petrobras, era só Petrobras, várias empresas, senão o Estado usa os recursos só para algumas indústrias, né? Tem esse alinhamento que a gente está vendo nas políticas nacionais com as globais. O Brasil está aí vendo que tem um interesse nessa. Acho que não é da população, diferente dos países desenvolvidos, onde a questão climática é grande. O pessoal vota por isso. Primeiro, Suécia, esse país, a primeira coisa para votar é coisa climática. No Brasil, eu acredito que não seja, a maioria das pessoas nem sabe o que que é, mas os políticos estão interessados porque vem todo esse mercado, vai nessas reuniões de líderes, o pessoal fala, fica interessado, né? E outra coisa importante é que esses projetos, a maioria deles de energia, mas são conectados a outros setores. Por exemplo, o etanol é conectado ao setor de agrícola, né? Então, o etanol só saiu, acho que o programa de etanol, porque também estava em crise a açúcar. Tinha muito, a gente fazia açúcar, vamos fazer etanol. Então, os setores, né, setores de transporte, né, a energia está muito ligada ao transporte, indústria. Então, essa conexão, alinhamento dos setores, só produzir sem ter demanda, não já. Então, é um pouco isso que eu coloquei, né? Eu estou aí, deixo meu e-mail. Se tiver algum interesse também nisso daí, a gente talvez no próximo Engema já tenhamos os resultados disso daí. E a gente pode fazer até um debate trazendo alguns outros países, né? Esse para você. Então, obrigado. Passar a palavra aí de Ok. volta à mesa e estou aberto aí a receber Uhum. comentários, ideias. Tá bom, Obrigado. muito obrigado, Pupim. Então, a gente vai passar agora para o Zé Célio fazer uns comentários, depois a gente abre a palavra para o público. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado aí pela presença. Obrigado a Pupim e a Felipe aí por compartilhar esse painel. Obrigado também ao Igema por ter cedido esse espaço para a gente. Eu vou fazer alguns comentários, Pupim, no sentido de levantar algumas críticas em relação ao que foi colocado, no sentido de até alimentar um pouco o debate aí com a plateia, né? Que depois do almoço é sempre mais complicado, né? Espantar o sono. Em relação, eu vou começar pelo quinto ponto, que é em relação à parte de políticas, né? Que você colocou. Eu acho que um dos grandes desafios do nosso país, né, é uma falta de cultura avaliativa, né? A gente não avalia as políticas públicas. Eu não vi nenhum, por exemplo, eu estudei o MDL, muitos projetos foram foram financiados pelo Proinfa, e eu não vi nenhuma análise e uma avaliação do Proinfa, né? Em relação a quais são as lições aprendidas, né? O que a gente pode melhorar, mudar a rota, né? E então política em cima de políticas, planos em cima de planos, né? A gente tem um plano clima, tem esse plano de transformação ecológica, mas a gente não faz a lição de casa de avaliar as políticas, né? Ou seja, foram eficazes, foram efetivas, foram eficientes, né? Então, eu acho que é um grande desafio, até para a gente aprender, né, e não fazer errado novamente. E, e uma outra crítica em relação aos planos, né? E eu que avaliei, por exemplo, estou avaliando os planos de Salvador em relação
e avaliei todos os planos, basicamente, do Nordeste e das capitais do Nordeste. Os planos das cidades para redução das emissões e também para adaptação não tem nenhum indicador de acompanhamento, né? Então, fica basicamente no papel, certo? Então, para a empresa não, para a capital, que é participante do C40, que é participante do ICLEI e tal. Para o marketing é muito bom, mas, assim, como é que eu vou implementar e avaliar a implementação se não tem indicadores, né? Então, os planos não contêm indicadores. E a própria... Recentemente, fiz uma entrevista com o secretário lá de ACCIS, que é lá de Salvador, e eles não têm nenhum dado de implementação do plano, e o plano é de 2020, né? Já estamos em 2025 já. Então, eu acho que essa questão da avaliação e da implementação, né, para não ficar só no papel, e também de indicadores de acompanhamento é bem importante. Na COP29, no Azerbaijão, eu estava se discutindo justamente indicadores de adaptação, né? Porque indicadores de mitigação são menos complexos, porque as medidas de mitigação são a nível global, né? Então, se eu mitigo aqui, isso contribui na Indonésia, na Europa, então, mas indicadores de adaptação que é mais a nível local, né? Que é muito contextual de cada território, é mais complexo. Então, tem uma agenda aí que acho que vai cair na COP30, né? Que não é a questão dos indicadores de adaptação. Então, em termos de políticas também, eu acho que você levantou um ponto importante aí, são políticas subnacionais, né? A gente tem um projeto, inclusive, com o Ceará, né? Com a Mônica lá do Ceará, e eu acho que o protagonismo dos estados são muito importantes, né? O protagonismo do Ceará, agora um pouco do Piauí, da Bahia, tá? E de outros estados, bem importantes até para quebrar um pouco essa hegemonia que a própria Constituição fala que, em termos de energia, é a União, né? Que determina. Então, até pouco a gente quebrar essa questão da cascata top-down, né? Ou seja, de ter maior protagonismo dos estados. E o Ceará é o que sai na frente em relação a isso, né? Se a gente for analisar a questão em relação às energias, né? Principalmente energia renovável, o Ceará está na frente em relação a políticas, não esperar políticas a nível da União, ou seja, ser proativo em relação a essas questões. Então, isso é muito importante. Não só a nível estadual, mas a nível também local, né, das capitais, né? Então, de municípios. Então, acho que isso é bem importante. Já falando um pouco também de políticas, eu acho que você falou um pouco do Nordeste, acho que foi de manhã que se desponta em relação à produção de energia eólica, né? Mas a gente tem um problema sério que está se arrastando aí, e o governo já aventou em relação ao leilão de armazenamento de energia, certo? Ou seja, grande parte da energia produzida no Nordeste é desperdiçada. É desperdiçada porque não tem como armazenar, né? E a energia renovável, tanto a eólica como solar, ela é intermitente, né? Então, nem sempre a demanda bate com a oferta, né? Então, é importante a questão do armazenamento de energia, né? E o governo já sinalizou um pouco, já adiou, e adiou mais uma vez a questão do armazenamento de energia, através de baterias, né? Então, eu acho que essa é uma coisa importante aí, em relação à parte de fomentar ainda mais a energia renovável no Brasil. E aí você falou muito bem, a energia, a, a, o hidrogênio verde, né, que é uma das apostas do Brasil, também tem muitas críticas, né? Tanto a nível nacional como a nível global, né? A gente teve
A gente teve o primeiro boom, né, da hidrelétrica, depois da energia eólica, né, onshore, né, energia eólica onshore, que é basicamente o que a gente tem. Depois a solar. Se aposta muito em biomassa, mas nunca decolou a biomassa no Brasil, né? A gente viu o gráfico aí, é 5,7, se eu não me engano, na matriz. E apesar de todo é elétrica, né? Apesar de todo o potencial que o Brasil tem de biomassa, né? Mas nunca decolou. É, então, eu me lembro que na década de 90, a Braskem, né, que é antiga, a Braskem queria substituir uma caldeira lá imensa, que era a Braskem produz energia para todo o polo petroquímico em Camaçari. E era uma caldeira a óleo diesel, né, a RASF de petróleo, que é pior ainda, e ela plantou uma floresta imensa de eucalipto e nunca implantou a caldeira de biomassa, né? Então, é uma coisa que nunca decola, a questão do biomassa, certo? Então, eu acho que é uma questão aí a ser pontuada, né? Que usar o potencial do Brasil em relação à bioeconomia, né? Para deslanchar um pouco a biomassa. E aí, voltando para a questão do hidrogênio, a gente tem várias críticas. O primeiro é que todos os projetos de hidrogênio que existem são para exportação, né? Para a Europa. Então, há uma crítica em relação ao Brasil produzir hidrogênio através das vantagens comparativas, né? De ter muita... inclusive, um dos argumentos da produção de hidrogênio é justamente estocar energia, né, enquanto não tiver a demanda, né? Então, o hidrogênio é um armazenador de energia, né? Ou seja, você quando não tem a demanda por energia renovável, você produz hidrogênio, né? Então, a crítica em relação à exportação, né? Porque a exportação não é uma coisa relativamente simples, né? O transporte de hidrogênio é custoso, o rendimento é muito baixo, né, em relação a esse transporte. E outra crítica é o consumo de água, né, para a produção de hidrogênio, né, já que a rota do hidrogênio verde é por eletrólise da água, né? Então, o consumo de água, acho que é 1:7, se eu não me engano. E aí, a saída, né, em relação a essa crítica, é você usar energia eólica offshore, né, e usar a água do mar, né? A água do mar, dessalinização da água do mar para poder colocar no eletrolisador e produzir hidrogênio e mandar para a Europa. E o grande comprador é a Alemanha, né, que está financiando grande parte dos projetos. Então essa é quem critica diz que é melhor a gente usar o hidrogênio, não para exportar, mas usar o hidrogênio para substituir justamente o hidrogênio que a gente produz do gás natural, né? Que é a rota principal. Então, há uma crítica em relação a isso, certo? Então, e por último, que a gente está chegando já na hora, em relação ao mercado de carbono, né? Você falou muito bem aí da questão do agro, que o agro saiu fora, né? Em função do lobby do agro. Mas eu acho que em todas as pressões que a gente viu, a gente viu recentemente o caso do Carrefour, né? E aí a Europa adiou novamente a questão do, do, do imposto na fronteira para produtos agrícolas, mas eu acho que o agro vai bater na porta depois para pedir para entrar, né? Não o agro, não o agro todo, né? Ou seja, mais grande, o agro mais progressista, vamos dizer assim, né? Ou seja, eu acho que ele vai bater na porta do mercado de carbono, ó, dá para não entrar aí, né? Eu acho que vai acontecer isso, porque eu acho que foi um tiro no pé, né, deles, né? De não ter entrado no mercado. E o outro grande desafio é a regulamentação. Então, o Brasil tem várias coisas que não foram regulamentadas ainda. Então, eu acredito que, em função de toda a COP30, né, vai ter uma pressão grande para regulamentar o mercado de carbono. E porque uma das grandes dúvidas em relação ao mercado é, por exemplo, esse patamar de 25 mil, você vai chegar no CNPJ da empresa, né? Então vai pegar a meta da NDC, descer para o setor, e eu acho que vai chegar, e aí
esse 25 mil seria no CNPJ, seria no setor, então isso é a regulamentação que vai definir, né? Então, acredito que vai chegar no CNPJ de cada empresa, né? Em relação às metas, como acontece na Europa. Mas isso é a regulamentação que vai dizer. E, por último, só para a gente fechar, eu acho que um dos grandes desafios também da política de estabilidade é a questão de, eu acho que também a gente fala aqui que nós somos professores e também pesquisadores, é a questão dos co-benefícios. Assim, a gente, por exemplo, eu pesquiso mudança climática, mas eu sempre procuro, nas minhas pesquisas, avaliar os co-benefícios. Então, qual é o co-benefício em relação à biodiversidade? Qual é o co-benefício em relação à acidificação dos oceanos? Qual é o co-benefício em relação aos limites planetários? Né? Lembra-se dos limites planetários, os novos limites planetários do Estocolmo Resilience Center, acho que é Rockstone, né? Então, basicamente, a gente tem 9 limites planetários e só dois não foram ultrapassados até hoje, né? Então, eu costumo, claro, a pesquisa é focada em mudança climática, mas sempre avaliar a pesquisa em termos de aquelas ações têm qual benefício em relação aos outros limites planetários. Eu acho que é importante, né? Porque senão a gente acaba vendo somente uma parte, né? Claro que toda pesquisa é limitada, mas fazendo qual benefício, a gente tem uma visão mais holística, né, dessa questão. Eu acho que é importante aí, essa discussão. Então, é isso. Obrigado pela convite. Obrigado, Célio. A gente tem aí 5 minutos, vamos passar para abrir a palavra para vocês. Lembrando, sim, eu acho que a palestra é bastante técnica, né? Mas, então, se alguém quiser pedir esclarecimentos até de uma tradução aí de alguns termos ou alguma coisa, fique à vontade, tá? Porque os engenheiros aí exageraram aí nos termos aí para leigos, né? Vamos lá, então, Marco. Boa tarde. Eu queria saber do Pupim e também do Célio, em relação ao programa de plano de transformação verde, ele é um plano lançado pelo governo Lula, né? Há a ideia do pacto aí, né, dos 3 poderes, né, para viabilizar isso. Então, na verdade, a gente estaria, na prática, tentando falar de um plano que seria um plano de Estado, talvez, né? Mas, na prática, é um plano do governo Lula. E aí a pergunta para vocês é: quais são as perspectivas de realmente tornar esse plano realmente operacional, né, face à ameaça de, nas próximas eleições, nós termos aí a eleição de um presidente de direita, talvez até de extrema-direita, ou uma extrema-direita disfarçada de centro, ou coisas do gênero, né? Ou seja, né, qual é o risco aí que a gente tem, né, e se isso, de alguma maneira, foi negociado aí durante a elaboração desse plano. E eu queria também do Pupim saber, eu fiquei um pouco na dúvida, quando você falou dos eixos, você falou lá apresentou bioeconomia e economia circular. E eu queria só que você me falasse um pouquinho mais do que está dentro exatamente do plano em relação a esses dois itens, porque eles são muito conectados, né? Eles se sobrepõem em vários aspectos, né? Então, o que realmente dentro do plano, porque eu realmente não tenho detalhes do plano, mas o que efetivamente a diferenciação que está sendo feita pelo plano, né, em relação a esses 2 pontos? Pode agora ou passa? Eu acho que tá, então deu uma passada, uma rodada toda. Tá, mas aqui. Sobre a questão do agro, né? Uma vez eu estava num debate tinha um economista até presença na mídia, né? E aí ele falou assim, olha, não tem jeito de ganhar dinheiro na Amazônia se não for desmatando e plantando soja. Aí, assim, isso é uma visão que ainda está presente em muita gente, na cabeça de muita gente importante aí, né? Apesar das evidências de sistemas agroflorestais e outros, né?
Eu tenho para mim que um dos componentes de resistência à mudança é o modelo de negócio de monocultura, soja e outros, né, que você tem a venda de sementes, agrotóxicos e o maquinário, né? Que quando você fala de bioeconomia, muda totalmente esse contexto e muda quem ganha dinheiro com isso, né? Qual seria o papel do governo, né, em apresentar à sociedade as novas alternativas e ajudar a vencer as resistências dos modelos de negócio existentes? Tá, então passamos. Tá. O colega vai encaminhar por e-mail, então a gente tem a última pergunta aqui. Bom, boa tarde, professor Pupim. Agradecer pelo espaço de poder fazer uma pergunta sobre um tema tão importante, né? E a minha pergunta se conecta com a do professor aqui sobre a questão sobre economia circular, né, dentro do plano de transformação ecológica. E se tem alguma perspectiva no sentido assim, tudo bem, a gente fala aqui de transição de energia, bioeconomia, economia circular, mas e o problema que está aí, né? Então, nós temos hoje um contexto de que o Brasil recicla muito pouco, né, dos resíduos, menos de 5%, né? E a economia compartilhada, por exemplo, seria uma excelente alternativa de otimizar o uso de ativos subutilizados que já estão aí, que já foram produzidos, né? E a gente tem um exemplo clássico, que é a furadeira que a gente tem dentro de casa. Então, a gente compra uma furadeira, quantas vezes durante a vida útil dessa furadeira a gente usa, né? E como a gente poderia abrir a possibilidade dessa furadeira ser utilizada por outras pessoas, né? Evitando questões em relação ao consumo, né? Aí a gente tem uma polêmica de, né? E a indústria, como é que vai sobreviver, né? Mas o problema está aí, né? Com relação à questão de resíduos, e aí a gente traz exemplos como Suécia, que já tem olhado para isso, né? Com pesquisas da Lund University, com financiamento de pesquisa da União Europeia, então, com várias cidades da Suécia colocando projetos voltados à economia compartilhada para rodar. Nós temos exemplo da Coreia do Sul, né, com Seul, que começou um projeto do âmbito da municipalidade de Seul, né, então um projeto que começou com base pública, né. Então a gente vê que a economia compartilhada em vários países ela é uma possibilidade, mas a gente vê que é um tema que hoje no Brasil ele se restringe a falar de Uber e Airbnb, que são assim, que é um pseudo compartilhamento, né, não é compartilhamento que tem esse foco na sustentabilidade, né? Então, eu queria saber do senhor, né, se tem alguma perspectiva, se tem alguma conversa nesse sentido de pensar na economia compartilhada aliada à economia circular, justamente para a gente vencer essa questão dessa montanha de resíduos que está aí e que a gente poderia ampliar a vida útil, né, principalmente com relação à indústria da moda, que é extremamente poluente, né, que é um exemplo, e, enfim, nesse sentido, eu queria saber se o senhor tem alguma questão para esclarecer. Muito obrigada. Obrigado. Sim? Agradeço aí as perguntas e também os comentários do professor Célio. Acho que as perguntas são todas aí os pontos bem importantes, né? A pergunta do Marcos, né, o Enha, sobre essa mudança de governo, ou seja, tem que ser criada. Eu acho que à medida que vira uma lei, né, o que o governo está fazendo, está fatiando, tem um plano, e planos no Brasil são wish list, né? Quero crescer, tudo, uma lista de desejos que a gente quer. Mas no momento que se torna uma lei, aí também às vezes o eleito não tem orçamento, mas eu acho que já é um avanço. Então eles decidiram fatiar. São pessoas experientes, né, de governo, o próprio Haddad, sabe que passar o plano não adianta. Então, e viram que também passar o plano todo como uma lei não iria passar, ou iria ficar anos. Então eles fatiaram e estão tentando passar a primeiro mercado de carbono, passar de hidrogênio,
da bioeconomia, tá sendo discutido. Então, vários fatiaram e estão tentando passar. E à medida que muda o governo, às vezes não muda. Por exemplo, o mesmo BNDES, o Proinfra, no Bolsonaro, o presidente do BNDES era muito a favor da economia verde. Era um rapaz novo, tinha 30 e poucos anos, não esqueci o nome dele. Veio do mercado aí, né? Ele viu que era... porque o cara estava antenado no mercado global. Tem não sei quantos bilhões. Então, o BNDES não parou. Vários dos programas, inclusive o Proinfra, né, para energia renovável, continuou, inclusive foi alavancado. Então, não, às vezes é isso, muda, o pessoal fala, mas na hora que vê, o Milei é a mesma coisa. O Milei falou tal, que agora já está mudando de ideia. Quando vê os números aí, as oportunidades que tem. Então, eu vejo muito dessa coisa. No momento que deixa de ser uma coisa ideológica e passa a ser uma coisa pragmática, que tem impacto na economia, eu acho que aí os economistas viram uma maior racionalidade, né? Até mesmo o Trump, foi bem interessante. Eu vi o próprio, que vai ter muita influência, o Elon Musk falando. O Elon Musk falou, eu sou super mudança... Não, mas ele foi incentivado, eu sou super a favor de trabalhar com mudança climática, eu sei que é um problema tal, mas ele falou lá, no ministério lá tinha umas 5 posições, era transformação ecológica e transgênero, uma coisa assim, que coisa totalmente ideológica, que não tinha nenhum impacto na... Aí ele falou, ele já indicou que essa pessoa vai ser mandada embora, começa a arrumar suas coisas, que dia 20, o que o Elon Musk vai ser o ministro do reforma administrativa, né? Foi o Bresser aqui no Brasil. Ele falou, esse pessoal já mandou o nome, esse pessoal já começa a arrumar as malas, que as coisas que vai no primeiro dia você mandando embora. Então, e as outras coisas não. Então, acho que mesmo com o Trump talvez nem saia agora do Paris, né? Falou que ia sair, o Elon Musk está fazendo a cabeça dele, vai ver lá, se vai sair, vai ficar fora de um mercado aí gigante, né? Então, eu vejo isso, transforma isso daí. O outro ponto sobre economia circular e bioeconomia, eu vejo também duas coisas diferentes que estão no ponto. A economia circular é mais você exatamente recircular, né, resíduos, conectar setores, né, um setor conecta com o outro através dos resíduos, reduzir o número de resíduos. Então, tem muito a ver com essa questão mais de redução, dependendo de como você escalar. A bioeconomia, aí tem várias definições de bioeconomia, tem umas 3 ou 4. Ligando a outra pergunta, a bioeconomia sustentável, nem toda bioeconomia, por exemplo, açaí é parte da bioeconomia. Você pegar agora, eu vou plantar 1 milhão de hectares de açaí, aí talvez, não sei se aí eu uso uma definição maior, qualquer coisa de recurso de bioprodutos. Então, a cana-de-açúcar é parte da bioeconomia, o gado é parte da bioeconomia, tudo é parte da bioeconomia. Negócio que é maneira sustentável, como você fazer isso, usar os recursos naturais e recursos biológicos de maneira sustentável, né? Então, um pouco que o governo, a parte de bioeconomia é muito agregar valor, é uma definição mais da biodiversidade também, você agregar valor à biodiversidade, que o Brasil hoje produz. A economia do açaí eu vi alguns bilhões, mas fica muito pouco no Brasil, porque quem ganha dinheiro é o pessoal que faz sorvete, que faz extratos de açaí, que estão muito fora do Brasil. Hoje a economia do açaí é maior fora do Brasil do que no Brasil, né? Sendo que o Brasil produz, só que manda... É a mesma coisa o café. O café, o Brasil é o maior produtor, a Colômbia e o Vietnã. Mas quando você coloca maiores economias do café, aí a Colômbia e o Vietnã vão lá para baixo. Brasil, Alemanha, Suíça, porque eles processam, entregam o café, aquela cápsulazinha. O Brasil ainda está, porque exporta muito, mas é a mesma coisa da bioeconomia. Eu acho que a ideia deles é agregar valor aos produtos e não tanto na circularidade, né? Mas você pode conectar, inclusive eu tenho um pós-doutorado, o Michel, né? Não sei se vocês conhecem o Michel, o projeto dele é bioeconomia circular. Então ele está trabalhando na questão mais que a bioeconomia tem uma parte que é a economia circular, que tem uma parte que é bio, que é produtos orgânicos, tal, compostagem, e tem uma parte que é mais técnica, são produtos mais de reutilização, produtos de
minerais, né? Então, a gente tem essa... E no plano é um pouco assim, o plano da bioeconomia é muito ligado a essa questão de agregar valor à biodiversidade, de gerar incentivos também para cooperativas, pessoal que trabalhe com isso, e agregar valor, principalmente as ideias são muito a questão de você agregar valor. O Brasil não ser só exportador de açaí, mas do conhecimento ligado a isso, muito ligado a essa questão do conhecimento, tá? Como você falou, acho que a resistência é a mesma coisa. A bioeconomia, desenvolvimento sustentável, a energia renovável por si é boa, nem sempre. Se usar um modelo de negócio explorador, né? Eu trabalhei num estudo falando-se muito do trabalho verde, né? Da mão de obra verde, green jobs. A maioria é caçador. Caçador não acho muito saudável, né? A maneira como eles trabalham. Então, não é muito. Você está simplesmente gerando a mesma economia, só que agora com outro produto. Então, mas eu vejo como uma oportunidade. Você se transformar, né? Ser uma oportunidade para você se transformar numa economia mais justa, onde você tenha também os benefícios sociais e econômicos, e não replicar, né? Porque pega a energia eólica, várias empresas de petróleo que estão na energia renovável também, usam o mesmo negócio de lá. Mas apareceu também muitas pequenas empresas, muitos modelos também de cooperativas, isso foi interessante. E a sua pergunta sobre economia compartilhada, eu acho que o potencial tem que criar aí uma espécie de um Uber deles. Eu acho que e aí o pessoal que trabalha com comportamento talvez pudesse ajudar, porque o que acontece? Quando você trabalha com ideia de consumo, por exemplo, tem a questão atitude e comportamento. Então, os valores, educação, propaganda, comunicação é importante na atitude, mas o comportamento só acontece quando você tem uma opção. Você quer se reciclar, mas você tem que pegar o carro e ir 10 quilômetros para reciclar, ou pagar para reciclar, e você não usar. Mas no momento que tem um modelo que facilite isso, você já tem a atitude, o comportamento vai ser mais fácil. Então, eu acredito que no momento que tem um app que gira, ou uma loja, por exemplo, no Rio tem uma loja bem Copacabana, o pessoal, os cariocas ali, Copacabana Palace, na Nossa Senhora de Copacabana, atrás, do outro lado tem uma loja dessa da economia compartilhada. Você vai lá, traz um produto, vende e compra outros, né? E paga, eu acho, uma parte só. Então é bem interessante, já tem uma rede de lojas aí, toda a parte de compostagem também. Então, eu visitei essa semana a Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, um modelo bem interessante que eles fizeram lá de economia circular com a compostagem, né? Então, geraram que tinha muito resíduo de compostagem na Casa da Moeda, então eles criaram toda uma economia também com a parte de... Eles ficam numa parte meio rural do Rio, Santa Cruz, então criaram toda a parte circular pelos pequenos agricultores, depois os agricultores trazem para dentro, eles ajudam a comercializar, né? Então, os agricultores agora estão super engajados também com a agricultura ecológica, porque antes eles usavam, mas agora eles trouxeram a Emater, então eles criaram os mecanismos, no momento eles se engajam, eles tinham interesse, só que fazer ele ou diminuir a renda deles, os catadores é a mesma coisa, os catadores têm interesse em participar, mas nunca se criou, algumas cidades, em Belo Horizonte, por exemplo, tem um sistema bem interessante com os envolvimentos dos catadores, que mudou o governo e ainda continua. Mas criaram o Rio, não tem tanto sucesso isso, aqui não sei, aqui em São Paulo também não, né? Então a gente tem que criar as instituições, né, organizações para funcionar, para transformar a atitude em comportamento. A entrada da Clândia aqui quer dizer alguma coisa ou não? Já passou o tempo? Tá. Então, ele estava dizendo que esse painel, que está quase encerrando o evento, agora a gente já tem uma outra palestra para encerrar, mas fechou com a primeira palestra, né, no nosso convidado internacional, acho que o Pupim não estava aqui, que ele Legal. falou sobre isso também, né, falando que a nossa matriz é mais verde,
a questão da China também, né? E que a Inglaterra, que mesmo que hoje ela queira liderar alguns processos, ela foi uma das que mais contribuíram para isso no início da industrialização, né? Que os países da América do Sul vieram depois. Mas, enfim, gente, acho que é um prazer, né, ter vocês aqui com a gente. E os mais novos talvez não saibam, mas esse grupo que está aí na frente é um grupo que liderou o Ingema, assim, as primeiras ideias, que lutou para que ele acontecesse numa época em que a sustentabilidade ainda era uma utopia, vamos pensar assim, né? E hoje faz parte de todas as nossas conversas, está em todas as áreas, né? Então, sei lá, 20 anos depois, a gente está vendo aquilo que vocês nos inspiraram alguns anos atrás, né? Então, é muito prazeroso para mim vê-los aqui, mais maduros, com mais experiência, né? Cabelo branco, aí. Mas ainda lutando pela causa, né? E mesmo que esse tema já esteja nas agendas, tem tanto a se fazer. Eu acho que o Ingema, se a gente pudesse olhar a programação nesses 3 dias, tanto no campo social quanto ambiental e também econômico, tem tanta coisa ainda para fazer, né? A gente está Esse começando. ponto aí é fundamental, exatamente isso. A gente tem hoje, a atitude das pessoas mudou, mas a gente ainda não tem as instituições funcionando para, por exemplo, a questão de resíduos. São Paulo, você sabe quanto reaproveitam de resíduos? Quanto? Alguém sabe? 2%, 2,5%. Tem município de Harmonia no Rio Grande do Sul, que eu fizer 60%. Então, tem município que faz, só que o Brasil é. Só que São Paulo, se conseguisse chegar a 60%, algumas cidades da Europa já estão chegando a 90%. Né? E ganham dinheiro, ou seja, não estão uma cidade, diminui. São Paulo gasta mais de 2 bilhões em resíduos, gestão de E, resíduos. Pupim, uma coisa que o Bruno falou, que eu achei interessante, no final da palestra dele, perguntaram sobre o encaminhamento ou o futuro, o que ele achava que estava faltando, né? E ele falou que, na percepção dele, mais no Brasil do que na Inglaterra, ele fala que a questão está muito no desenvolvimento de políticas públicas, né? Sim. Que o Estado, de certa forma, ele é menor do que nesse aspecto do que as demandas. E um aspecto que me chamou a atenção lá na nossa crise no Rio Grande do Sul, né, é que eu estava conversando com o pessoal da Defesa Civil depois sobre um projeto que a gente estava elaborando, e ele disse assim, olha, todos os municípios do Rio Grande do Sul tinham planos de contingência, todos tinham, mas estavam no papel. Então, às vezes, a gente tem, mas será que eles são aplicáveis? Quando, de fato, a crise vier, ninguém imaginava que fosse acontecer aquele volume de água que aconteceu, né? Então, havia, mas veja coisas que, por exemplo, o país, o Japão, que é acostumado com essas crises, né? Eles fazem tanto treinamento, né? A gente não faz. E uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês que assim, me chamou muita atenção. Quem já viajou para fora do país sabe, ou esteve perto de um evento climático, eu já tive a oportunidade de estar perto de um furacão, então me chamou a atenção que a preocupação desses países que já vivem nisso, né, na prevenção, e por um sistema tão simples como receber aviso pelo celular, é uma tecnologia que existe, mas no Brasil não era aplicada. Que é uma coisa assim, ó, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, é tão fácil de aplicar, mas no Brasil não tem, porque a gente nunca precisou, de certa forma, né? Nunca vivemos crises tão fortes. Então, se eu posso dizer que teve um fato bom dessa história toda, né? Não digo que nem seja bom, mas uma oportunidade, é que os processos serão revistos, muitos processos serão revistos, né? Acho que é a única coisa que a gente pode tirar. O nosso sistema é muito fragmentado. Então, o que acontece? Várias dessas políticas, a gente chama de política multinível, né? Você tem que ter um certo nível de coordenação, que outros países mais, a gente chama, são unitários, né? Que são mais centralizados, não são federações, por exemplo, eles têm muito mais facilidade. A China, e é fácil responsabilização. No Brasil não tem responsabilização. A nossa legislação é o sistema político.
Inclusive, em Porto Alegre, o prefeito foi reeleito, né? Foi reeleito o cara. Então, quer dizer, as pessoas não tá. Mas tem isso, talvez na agenda das pessoas outras coisas sejam mais importantes. Então, não responsabilizam. Se fosse outro país, o cara possivelmente nunca mais seria eleito nem para síndico do prédio. Mas Mas no esse é um Brasil. aspecto importante, só para entrar nessa linha aí. Eu acho, bom, eu penso que quando há uma crise muito forte, não tem um fator só que contribui, são tantos. E como no Brasil a gente tem a esfera municipal, estadual e federal, o Felipe vai concordar comigo, uma das crises que teve naquele momento é ver de quem que era a responsabilidade. Porque um pouco é do município, um pouco é do estado e um pouco é do governo federal. Então, quando há essa reeleição, é porque é difícil tu dizer até onde é a responsabilidade de cada um. Mas, por exemplo, eu estava no Japão. Será que foi quem não investiu na melhoria do sistema? Quem foi quem é? Eu estava no Japão quando teve o terremoto de Fukushima, né, em 2011. E deram azar. Foi a primeira vez que a oposição, em 50 anos, tinha ganho a eleição e estava com 3/4 do Congresso. Caiu o governo em um ano. Eles não conseguiram responder rápido, né? Então o governo caiu e depois desapareceu o partido político que estava no governo. E agora que estão tentando retomar outro, mas o partido praticamente desapareceu. Lá o pessoal realmente viu que o governo nacional não foi culpa deles, que eles estavam só no ano, mas o sistema não conseguiu responder. Então Mas aí eu deixo uma reflexão. Será que quando quando o bueiro não dá vazão para a água, a culpa é de quem não fez o bueiro ou a culpa é de quem botou o lixo dentro do bueiro? Às vezes a população. Mas aí que tá, eu acho que o governo é responsável no final, o governo municipal. Se alguém colocou o lixo no bueiro, tem uma instituição que tem que fiscalizar isso, não fiscalizou. Também. Por exemplo, lá na China, tenho uma posição. O melhor é não botar no Não, lixo do na bueiro, né? China, por exemplo, na China, a cidade lá, você não vê, o governo falou é proibido mendigo. Aí eu falei, como é que é assim? Ele Vou falou, te passar. se tiver mendigo na rua, é culpa do prefeito. Tira o prefeito. Então é um pouco assim, se tem alguma coisa ruim, ou seja, a folha lá, ou a pessoa jogou lixo, então a culpa é do responsável por fiscalizar também. Então alguém tem que ser responsabilizado. Em geral, por exemplo, essa questão dos bueiros é uma responsabilidade municipal, de fiscalizar. Inclusive, a gente paga imposto para isso, né? Então, limpar, fiscalizar, ou deixar. Então, tem muito isso. Aqui falta cultura. Pessoal, a gente tem um intervalo, né? E daqui a pouquinho já começa a palestra. Então, a gente quer agradecer aí a todos que ficaram conosco, agradecer ao professor Pupinho, ao professor Célio, e pedir uma salva de palmas para o professor Pupinho. Que horas é a palestra agora? 4 horas. Tá. Estamos no intervalinho agora aqui. Foto.